Boa noite, igreja. Paz do Senhor seja sobre todos vocês, amém? Que alegria podermos adorar o nosso Deus juntos, não é? É muito bom, é muito maravilhoso. Quando o povo de Deus o adora, creio que correntes caem por terra, irmãos. Eu creio que algo tremendo acontece no mundo espiritual, muito além do que nós podemos ver, não é? Ou sentir. Deus está trabalhando. Queridos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus. Nós vamos dar sequência ao estudo da carta aos Hebreus essa noite. Hebreus capítulo 3. Nós, pela graça de Deus, tentaremos chegar até o final do capítulo 3, porque trata-se de um assunto só. Na verdade, o assunto vai até o final do capítulo 4, mas essa noite não dá para fazer tudo. Então nós vamos fazer até o final do capítulo 3 essa noite, e aí então a gente termina no próximo domingo até o final do capítulo 4 e acabamos com essa segunda grande sessão da carta, que é Jesus é superior a Moisés, tá bom? Bom, queridos, o tema do estudo da nossa carta de Hebreus é Jesus, o grande sumo sacerdote. E o nosso versículo-chave é Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O tema da mensagem dessa noite é Jesus é superior a Moisés, parte 2. E depois nós vamos dar um subtítulo para essa mensagem. Queridos, situando vocês, em relação ao que nós vamos ver hoje. Nós falamos há 2 domingos atrás, começamos a falar sobre Jesus ser superior a Moisés. Os irmãos que receberam essa carta, de primeira mão, quando o autor de Hebreus escreveu, eles estavam sendo forçados a abrir mão de Cristo para voltar à lei. Era uma comunidade judaica. E a lei para eles, quando você fala voltar à lei, é o mesmo de dizer voltar a Moisés. Tamanha reverência eles tinham a Moisés, porque foi por meio de Moisés, eles diziam, que Deus nos deu a lei, pela qual vivemos, e eles tentavam se justificar por meio da lei. Se justificar, ou em outras palavras, se sentir merecedor do céu. Nós sabemos que a lei é boa, santa e justa, mas uma coisa que a lei não pode fazer é nos salvar. Por essa razão, Jesus Cristo veio e morreu numa cruz para pagar pelos nossos pecados. Só há salvação no nome de Jesus. Não há outro nome que se possa nomear e se dizer que há salvação. Amém? Então, é isso que o autor de Hebreus vai mostrar para esses irmãos e nos mostrar também, mostrar a todos que leem ou têm contato com essa carta, que só Jesus Cristo pode nos dar a vida eterna. E nós vimos, há 2 domingos atrás, na verdade essa sessão ela é subdividida em 3 pontos. Cristo é superior em sua pessoa, versículos 1 e 2. Cristo é superior em seu ministério, versículos de 3 a 6. E Cristo é superior em seu descanso, versículos atrás. Essa noite nós vamos nos dedicar a estudar o ponto 3. Cristo é superior em seu descanso. Bom, então nós vamos ver até o final do capítulo 4, essa palavrinha que repete várias vezes. Eu espero que, Senhor, nós saímos daqui com um bom entendimento a respeito do descanso que Deus tem para nós. Antes de nós começarmos essa passagem propriamente dita, eu sinto que eu devo contextualizá-la para vocês, a fim de que vocês possam absorver o máximo possível dela, tá bom? Para nós entendermos o que o autor vai falar sobre esse descanso, a gente tem que voltar lá no tempo do Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, Números, quando a nação de Israel foi liberta do Egito, por meio de Moisés. Deus usou Moisés para que a nação de Israel fosse liberta de um jugo opressor de 430 anos debaixo do faraó, do Egito.
Então o povo já estava clamando, vocês sabem a história, acabamos de passar pela Páscoa, o povo clamava a Deus por uma liberdade, por uma libertação daquele jugo opressor. E Deus ouviu, e Deus levantou Moisés, e com mão poderosa Deus tirou seu povo do Egito. Esse povo do qual o texto fala, e que nós estamos falando, o povo de Israel, eles viram a mão poderosa de Deus se movendo entre eles. Vocês sabem que eles viram as 10 pragas, né? E na última praga, a morte dos primogênitos. Eles viram que, como Deus, Ele honrou a fé deles, né, quando eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e não havia morte naquela casa, já uma figura do sangue do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que estava por vir. Tudo isso já estava apontando para Cristo, apontando para o nosso Salvador. E então eles viram esse grande milagre, e de modo que o faraó falou: saiam, vão adorar o Deus de vocês, sumam daqui. E eles levaram grande despojo, grande riqueza do Egito, eles levaram junto com eles. E aí então começa essa grande peregrinação do povo de Israel, né, rumo a Canaã, que é a terra prometida, a terra que mana leite e mel, né, a terra que Deus prometeu, né, para que o seu povo tivesse descanso, tivesse paz, tivesse regozijo. Totalmente o oposto do que eles estavam passando no Egito, né, debaixo daquele jugo opressor. Pois bem, queridos, então, para vocês entenderem, é interessante você observar o que aconteceu com esses israelitas. O povo, você sabe bem a história, eles poderiam falar: poxa vida, Deus é poderoso, né? E aliás, eles viram o mar vermelho se abrir, né? Logo depois do milagre de Faraó ter deixado eles irem, eles viram o mar vermelho se abrir, e eles atravessaram o mar vermelho como em terra seca, porque Deus fez duas paredes de água, né, para o povo passar. E não bastando, quando o exército de Faraó veio persegui-los, Deus fechou o mar, e todo o exército que estava furioso, ávido para matá-los, foi totalmente destruído. Esse é o povo que viu todos esses milagres acontecerem. Mas como vocês sabem a história, assim que eles atravessaram o mar vermelho, não demorou muito para eles começarem a louvar a Deus, exaltar o nome poderoso do Senhor. Não, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, eles começaram a duvidar de Deus. E vocês lembram o que eles falavam? Para que Deus nos trouxe aqui? Era por falta de túmulo no Egito que a gente veio morrer no deserto? E aí eles reclamavam porque aqui não tem pão, aqui não tem água, aqui não tem carne, e eu reclamando. Queridos, uma viagem que eles deveriam fazer em um mês, 500 quilômetros do Egito a Canaã, eles fariam, né, com as suas caravanas em um mês, essa viagem. Quanto tempo levou para eles entrarem nessa terra? 40 anos. 40 anos. Sabe por quê? A gente vai ver nessa passagem. A gente vai ver que uma viagem que seria de um mês levou 40 anos por causa da dureza do coração do povo. Em outras palavras, por causa da incredulidade do povo. Irmãos, não há outro modo de Deus se relacionar conosco senão através da fé. A fé foi o meio, através de qualquer coisa que Deus podia escolher para nós nos relacionarmos com Ele, mas Ele escolheu a fé. Para Deus não há nada mais importante, nada mais precioso na nossa vida senão a fé. E a gente precisa entender isso. A fé é tudo. Sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. A nossa fé é mais preciosa do que o ouro, né, refinado para Deus. Então, assim, não há nada mais importante. Deus, Ele busca essa fé. Na verdade, Ele busca o nosso coração. Um coração que se rende, um coração que confia. Confiar absolutamente no que Ele fala, no caráter dEle, no que Ele faz. Na bondade, no amor de Deus. É isso que Deus espera de nós. E foi isso que o povo não demonstrou. O povo que viu Deus agir de uma forma tão poderosa, tão maravilhosa, começou a endurecer o coração por meio da incredulidade, e é isso que o texto vai explicar. Então eu só queria dar
esse contexto para vocês entenderem melhor e absorver melhor o que vem a seguir. Mas eu quero, antes de começar ainda, lembrar vocês que quando o povo de Israel, eles estão para atravessar, né, o último obstáculo, vamos dizer assim, para entrar na terra prometida, em Canaã. Eles têm que fazer a travessia do Jordão. Vocês lembram disso? Lá em Josué fala, né, que os sacerdotes tinham que pisar na água, então o mar ia se abrir, e o Rio Jordão não era um riacho, o Rio Jordão era como um mar, e eles tinham que atravessar. E Deus falou para eles pisarem na água, que só depois que eles pisassem na água o mar ia se abrir. E eles tinham que crer, eles tinham que fazer o que Deus falou, eles tinham que obedecer, como demonstração da fé. E o Jordão se abriu, né? Novamente um grande milagre acontece, eles pisam então em Canaã. É claro que vão haver várias batalhas, mas Deus prometeu que daria essa terra a eles, e Deus cumpriu o que prometeu, né? Mas eu só queria lembrar de vocês que essa travessia do Jordão, esse passo de fé, é uma ilustração para nós hoje, né, daquele que confia em Cristo Jesus para a sua salvação, né? Isso é o que significa a travessia do Jordão. Mas, por que eu estou falando isso? Porque é uma outra ilustração muito importante para a gente compreender hoje, que o autor vai nos dar. Depois que você tem a experiência da salvação, né, que a gente fala que é o nascer de novo, uma coisa é você saber que Jesus existe intelectualmente, né? Eu sei que Pedro Álvares Cabral existe, porque eu estudei no livro de história e eu sei que ele existe. Isso quer dizer que eu confio nele, eu creio nele? Não, quer dizer que eu sei que ele existiu, né? E há uma diferença dessa fé intelectual, de saber que existe, daquela fé salvadora, que é uma experiência pessoal, de falar, não é só algo, Jesus não é algo intelectual, não é algo que eu cresci ouvindo, não é algo que todo mundo fala a respeito. Jesus é vivo hoje. Eu sei, eu conheço, eu creio, Ele se revelou para mim, Ele é Deus e Ele é vivo. Essa é a experiência do nascer de novo, essa é a experiência da salvação. E todos nós precisamos dessa experiência, né? De crer em Jesus de uma forma particular, de uma forma pessoal, né? Não importa o que os outros vão falar acerca de Jesus, eu sei quem Jesus é para mim, eu sei o que Ele fez para mim. Eu sei que Ele me salvou, eu sei que a obra que Ele fez na cruz foi para me perdoar dos meus pecados. Então, a menos que nós tenhamos essa experiência pessoal com Cristo, né, nós não temos essa experiência do nascer de novo, né? Então, nós podemos até nos denominar cristãos nominais, né, mas não cristãos nascidos de novo, cristãos que têm a experiência da salvação com Cristo. Muito bem, porque eu estou falando isso por causa da próxima ilustração. A experiência do povo no deserto agora, a partir do momento que eles atravessaram o Jordão, a partir do momento que você tem a sua salvação em Cristo, há uma outra ilustração aqui que fala sobre essa experiência de Canaã, que é uma experiência que muitas pessoas comparam Canaã com o céu, mas Canaã não é o céu, porque Canaã é um lugar onde existem batalhas ainda. É uma terra, né, de descanso, a terra onde mana leite e mel, né, uma terra abençoada por Deus, com os frutos da terra, a presença de Deus, tudo isso é maravilhoso, né? Mas é uma terra onde vão haver batalhas, vão haver lutas, vão haver dificuldades. Isso não tem mais a ver com o céu, né? Então, o que seria então? O que nós podemos ilustrar Canaã? Canaã é uma vida rendida a Jesus Cristo. Canaã é uma vida no Espírito Santo de Deus. Canaã é uma vida onde nós podemos experimentar da provisão diária de Deus, mandando maná, tirando água da rocha, mandando codornizes para nós. É a fase da nossa vida cristã, onde nós nos relacionamos com Deus com base na fé, ainda nesse mundo, ainda com dificuldades, ainda com lutas, ainda com problemas mil. Mas nós
sabemos quem nós somos, sabemos quem Jesus é, temos a experiência da salvação, mas agora nós temos essa experiência de submissão, de se render a Ele, de querer a vontade dEle e não a nossa. Então é essa segunda ilustração que é tão importante para a gente nessa passagem. Canaã, para nós, é essa experiência da vida rendida ao Espírito Santo de Deus. É uma vida que é novidade, cada dia é uma novidade, cada dia é uma aventura de fé. Você não sabe por que caminhos Deus vai te levar, mas você sabe que são caminhos gloriosos. Você não sabe como vai ser o dia de amanhã, as dificuldades, né, os desafios que vão vir, mas não tem problema, porque você sabe que o Senhor está contigo. Você sabe que vai ser uma vida emocionante, porque é uma vida que é pela fé. É algo além do que os seus olhos podem ver. Mas você não está preocupado, você não tem nada dessas dificuldades podem tirar a tua paz, porque você sabe em quem você confia, você sabe que o Senhor está contigo. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. Não importam as dificuldades, os desafios, se há Jericós, né? Se há muralhas intransponíveis diante de você, o Senhor faz ruir no estalar de dedos ou num grito de socorro, amém? Para o Senhor não há impossível, e essa é a experiência de Canaã, essa experiência que deveria ser, né, para todo cristão que nasce de novo. Então, muito bom, entendendo isso, eu só quero, antes da gente começar então o texto, chega de ilustrações, quero ler para vocês Colossenses 1, de 13 a 14, que fala o seguinte: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Nós fomos transportados do reino de trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor, e nós estamos em Jesus, em quem nós temos o perdão dos nossos pecados. Isso é muito importante. Se você crê nisso, todo cristão nascido de novo não abre mão disso, tá bom? Você sabe que é um cristão nascido de novo quando você se agarra a essa verdade e nada nem ninguém vai tirar isso de você. Amém, queridos? É isso que o cristão nascido de novo crê. E ele não é inegociável o perdão dos seus pecados. O que Cristo conquistou por você naquela cruz, você não abre mão por nada. A sua fé está baseada nessa verdade. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E ainda uma outra ilustração, me perdoem, irmãos, mas essa é muito importante. Quando Deus, e assim é fundamental para a gente entender o que vem, tá bom? Então segura comigo mais um pouquinho. Quando lá em Cádiz Barneia, né, quando nessa região montanhosa que Deus levou o povo dele lá no deserto, Ele separou um príncipe dentre cada tribo, haviam 12 tribos de Israel, e Ele pede para o povo, através de Moisés, olha, Moisés fala para o povo, para cada tribo selecionar um homem, esse homem vai representar toda a tribo, e ele vai ser um espia na terra de Canaã, nessa terra que eu prometo dar a vocês. E eles vão espiar a terra e vão voltar trazendo um relatório. É claro que Deus já sabia do resultado desse relatório, mas veja como as coisas se desenvolvem, se desenrolam. 12 espias vão, né, até Canaã, vão olhar a terra, vão ver, e eles ficaram maravilhados. Eles falaram que cada cacho de uva era do tamanho de uma pessoa, né? Eles falaram que era coisas assim que eles nunca tinham visto na vida dele, coisas gloriosas, coisas maravilhosas, coisas que eles ficavam de boca aberta. Eles falavam, é uma terra maravilhosa. Só que ao invés, irmãos, olha, prestem atenção, os 12 voltaram, e aí vem o relatório deles. 10 deles, ao invés de falar, irmãos, se preparem, Deus está pronto para nos levar para a maior das aventuras das nossas vidas. Vocês vão ver coisas que nenhum olho viu. Vocês vão experimentar coisas assim que vocês nunca sonharam a respeito, de tão maravilhosas. Era isso que eles deveriam falar.
Mas 10 deles falou exatamente o contrário. Eles falaram: irmãos, a terra é maravilhosa, é tudo do bom e do melhor, coisa que você nunca imaginou e nunca vai sonhar de tão maravilhoso que é. Mas tem gigantes na terra, mas tem cidades fortificadas nessa terra. Aí eles começaram, irmãos, a relatar os problemas, as dificuldades, tudo aquilo que os olhos humanos deles viam. E era um relatório péssimo. Sabe o pior relatório que você pode dar a alguém? A pessoa está ali, o povo estava lá pronto, Deus já tinha falado que ia dar aquela terra, eles tinham que pelo menos o mínimo, irmãos, eu não sei como, mas o Senhor vai dar essa terra. Era isso que eles tinham que falar. Mas ao invés de serem sinceros e falar, eu não posso, mas o Senhor pode, eles falaram, eu não vejo como o Senhor vai nos dar essa terra. Eu não vejo como. Tudo bem de você não ver como, mas dá o passo. É melhor não irmos. Se formos, seremos certamente destruídos. Esse foi o relatório. Se formos, seremos dizimados. Em outras palavras, eles estavam chamando Deus de mentiroso, porque Deus tirou a gente do deserto, fez do Egito e fez todos esses milagres para nada. Porque Deus, você entende a gravidade, a seriedade da questão? Eles estavam anulando, invalidando tudo que Deus já tinha feito por eles, com esse relatório horrível para o povo, além de desanimar o povo, além de fazer Deus parecer nada diante do povo. Mas 2 deles, Josué e Caleb, eles deram um bom relatório. Eles falaram, tudo isso aí que eles estão falando é verdade, mas foi Deus que falou. E se Deus falou, Ele vai fazer. Tudo isso que eles falaram é verdade. É humanamente impossível, sim. Não vemos como conquistar aquilo na nossa força. Mas se Deus falou que vai nos dar, Ele vai nos dar, e ponto final. E aí vem o resultado final do relatório, né? Depois que todos relatam o que viram, Deus ele fala, olha, basta. E esse foi o veredito do Senhor. De todos acima de 20 anos aqui, nenhum vai ver essa terra. Porque quando o povo, eu não contei essa parte, mas leiam Números 13 e 14 em casa, como lição de casa, Números 13 e 14. O povo, quando ouviu os relatos, ao invés de crer em Caleb e Josué, Caleb e Josué, e falar, então vamos, não, eles ouviram os 10 e falaram, começaram a gritar e se desesperar e falar, que Deus maluco, que Deus louco, que é isso que vai acontecer com a gente? E começaram a blasfemar, e começaram a falar coisas horríveis contra Deus. Deus ficou muito triste, Deus ficou muito irado. E Deus deu a sentença e falou, olha, então tá, então vamos fazer de acordo com a fé de vocês. Vocês decidiram. Na verdade, o que Deus fez, o que Deus falou foi assim, vocês deram o veredito. Porque acima de 20 anos ninguém vai ver essa terra. Só a nova geração, que era criança na época, vai entrar na terra prometida. Para Deus honrar o que Ele tinha prometido. Mas os incrédulos, todos pereceram no deserto. Todos os incrédulos pereceram no deserto. Só entraram em Canaã a nova geração. E Josué e Caleb eram os mais velhos, os únicos que creram. Então, uma vez que vocês entenderam um pouco mais essa passagem, só aqui já acabou o culto, né? Mas vamos ver aonde a gente vai ainda. Agora a gente pode entrar nessa passagem. Vocês vão rir se eu falar. Eu tenho só uma última ilustração. Mas ela é importante, tá? O autor nessa passagem, ele vai falar sobre o descanso de Deus, descanso prometido de Deus. Então eu vou tentar resumir para você. Deus ele fala do descanso lá em Gênesis capítulo 2, quando no 7º dia, quando ele descansou. Ele criou tudo o que você vê
e não vê em 6 dias, e no 7º ele descansou de suas obras. E o autor de Hebreus, ele vai comparar esse descanso de Gênesis, esse descanso de Deus, com a obra da salvação. Então, para nós, ele compara esse descanso com a salvação. Nós somos inimigos de Deus, a Bíblia fala, porque nós somos rebeldes, nós não queremos fazer a vontade de Deus, e nós vivemos a nossa vida inteira em luta com Deus, até o momento que nós nos rendemos a Deus e declaramos: eu sou pecador, Jesus é meu Salvador, eu recebo o seu perdão. Quando esse momento acontece, você cessa a luta com Deus, e aí você tem paz, e você entra no descanso de Deus. Então o autor, ele compara o descanso da salvação com esse descanso de Deus. Então você descansa dessa luta contra Deus, de viver em rebeldia. Você já viu como viver em rebeldia com Deus cansa, né? É exaustivo, né? Porque a vida do pecado, ela suga, ela drena todas as suas energias, né? Ela é exaustiva. E quando você conhece, né, ou a religião, né? Quando você vive por uma religião, meu Deus do céu, alguns de vocês podem contar melhor do que eu, né? Não, você tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer esses itens todos, e aí talvez você mereça alguma graça, alguma bênção, né? Alguma coisa. Vai pular o muro do cemitério à meia-noite, fazer não sei o que, não sei o que. E são coisas malucas que a gente faz, porque a gente quer alguma coisa, a gente quer uma bênção, a gente quer ser abençoado, a gente faz coisas malucas, né? E tudo que as religiões falam que a gente tem que fazer, a gente faz, porque a gente quer ser abençoado, não é? E é uma vida, gente, cansativa, exaustiva. E quando você conhece Jesus, a luta acaba, né? Você já bateu em tudo que era porta, você já tentou em tudo que era coisa. Mas quando você conheceu Jesus, há um descanso na tua alma, né? É o descanso da salvação. Então, o descanso de Deus no sábado, no 7º dia, é comparado pelo autor ao descanso da salvação. E esse descanso da salvação, ele menciona nesse texto. Mas ele também menciona o descanso que Deus prometeu ao povo em Canaã. Deus, ele prometeu ao povo que quando eles entrassem em Canaã, eles iam descansar daquele jugo opressor. Eles não iam ter mais aquela vida árdua, né, de escravos, né? E realmente foi assim que aconteceu. Mas esse outro descanso, o descanso de Canaã, o autor compara com o descanso da submissão a Cristo, né? Então, assim, você pode ter o descanso da salvação, mas agora tem um outro descanso, que é o descanso da submissão. Porque árdua coisa é você ser cristão e viver pela carne. Vocês concordam comigo? É muito difícil, é muito ruim. Você conhece Jesus, você tem o Espírito Santo habitando em você agora. O pecado, por mais que você tente, ele não tem o prazer de antes. E aí você vive nessa luta que é pior do que antes, no sentido de que antes você vivia na ignorância, né? Você pecava, mas era ignorante, você não sabia o que era certo e o que era errado. Mas depois que você tem entendimento do que é certo e errado, que o Espírito habita em você, tentar viver naquele estilo de vida é a pior coisa que existe para o cristão, porque ele vive, né, em derrota, né? É como um cristão que é salvo, mas que vive em derrota, porque a carne está sempre vencendo o seu espírito. Então, essa é um descanso importante para nós, para o povo de Deus. O descanso de render à vontade de Deus, de viver uma vida pelo Espírito Santo. E aí lá no capítulo 4, o autor vai falar de novo no descanso, que ele vai falar que ainda existe um outro descanso, que é o céu. Aí nesse, não existe mais luta, nem dor, nem sofrimento, nem lágrima, porque aí é só a glória do Senhor, né? Então tem um diagrama aí para você entender do que a gente vai ver. O descanso de Deus no sábado, do passado, é comparado com o descanso da salvação no presente, e no futuro é comparado com o descanso do céu. O descanso de Israel em Canaã no passado vai ser comparado com o descanso da submissão em Cristo, essa vida vitoriosa e não em derrota, tá bom? Então vamos lá, acho que agora eu falei tudo, hein, gente?
Hebreus 3, de 7 a 19. Vamos ler. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe em nós, no nosso coração nesse tempo. Eu sei que o Senhor já está trabalhando, o Senhor já está falando, e Deus, louvado seja o Teu nome. Aquilo que o Senhor quer operar em nós, nada nem ninguém vai impedir. Ó Senhor, obrigado por ser tão fiel, obrigado por nos amar de maneira tão completa, Senhor. Eu oro, Deus, que o Senhor tenha plena liberdade nesse lugar com o Teu Espírito Santo, Senhor. E que cada coração receba pela fé tudo que o Senhor tem preparado, Senhor. E que nós saiamos daqui transformados, Senhor. Eu oro em fé e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Muito bem, Cristo é maior no descanso que Ele oferece, tá? Essa é a aplicação prática da superioridade de Jesus em relação a Moisés. E como nós vamos ver somente até o 19, embora essa é uma sessão que vai até o final do capítulo 4, nós vamos dar o subtítulo de que devemos dar ouvidos ou deem ouvidos, tá? Então, se alguma coisa você deve sair daqui hoje, é com essa palavrinha: deem ouvidos ao que o Senhor diz a você. Obrigado, querido. Deem ouvidos ao que o Senhor diz a você. Então vamos lá, a primeira sessão ele faz uma citação do versículo 7 ao versículo 11 de uma passagem do Antigo Testamento, do Salmo 95. Então ele diz assim, vamos ler novamente, versículos de 7 a 11. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então, muito bem. A citação do autor de Hebreus, ela vem do Salmo 95, você que gosta de anotar e estudar em casa, Salmo 95, versículos de 7 a 11. Então ele repete o Salmo 95 aqui, com aquilo que Deus falou lá no Antigo Testamento ao seu povo. Agora, queridos, ao que nós devemos dar ouvidos, né? Como diz lá, pode voltar, por favor, deixa sempre aí no Hebreus 3, de 7 a 11, que a gente vai fazer referência a essas palavras, tá bom? Então, olha só, a gente tem que dar ouvido ao quê? A gente tem que dar ouvido àquilo que o Espírito Santo fala, aquilo que a palavra de Deus nos diz. O Senhor está falando conosco. E é tremendo quando você ouve o Espírito Santo, porque você poupa seu coração de ficar duro contra Deus, né? E de se tornar incrédulo em relação a Deus. Esse povo não era um povo, irmãos, que
que não conheciam Deus. Eles conheciam, eles viram o que Deus fez. O problema é que eles deixaram o coração ficar duro por causa da incredulidade deles. E é esse o cuidado que o autor está falando conosco. Vocês precisam dar ouvidos ao Espírito Santo, vocês precisam se agarrar à palavra de Deus. Lembra a primeira exortação que a gente viu no capítulo 2? A primeira grande exortação foi: cuidado para você não se afastar de Jesus ou da palavra de Deus sem se agarrar a ela. Então, assim, se você, para se desviar, basta não fazer nada, né? Você precisa se esforçar em se agarrar, se apropriar dessas palavras, da palavra de Deus na sua vida. De outra forma, as circunstâncias e a tua própria tendência natural vai te desviar dos caminhos do Senhor. Então, nós precisamos nos esforçar para poder permanecer na palavra de Deus. Agora, essa segunda exortação é: olha, cuidado para o seu coração não ficar duro. E ele fala, por quê? Se você não der ouvidos ao que diz a palavra de Deus. Em outras palavras, se você não crer, não é? Se você não crer no que a palavra fala, a consequência vai ser inevitável, seu coração vai ficar duro em relação a Deus. E isso acontece, irmãos, direto, né? Quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, quando nós não cremos na palavra de Deus, não confiamos nessa palavra, nos agarramos a ela, nosso coração vai endurecendo, endurecendo, e nós vamos nos distanciando cada vez mais da verdade do Senhor. Não que ela deixe de ser verdade, que o amor de Deus pare por nós, ele nunca cessa, né? É um amor que não tem fim, e o Senhor, ele promete estar conosco. Mas lembra esse povo no deserto? Deus continuava com eles. Então qual era o problema? A dureza do coração deles. Então é isso que o autor está falando: cuidado para o seu coração não ficar duro, porque se o seu coração ficar duro, você fica insensível à presença de Deus. Deus continua te amando, Deus continua cuidando de você. Os milagres continuavam correndo, né? O maná, a água, as bênçãos estavam lá, mas o principal não são as bênçãos de Deus, irmãos. O principal é o próprio Deus, é o próprio Deus na nossa vida, esse é o principal. E quando o nosso coração fica endurecido, a gente perde a sensibilidade da presença de Deus na nossa vida. E irmãos, vamos ser sinceros, maior do que qualquer milagre que Deus possa nos dar, nada se compara à presença de Deus em nossa vida. Porque é só com a presença dEle que nós temos paz em meio à guerra. É só no Senhor que a gente encontra abrigo e sossego quando todo mundo está de cabeça para baixo. Então a presença de Deus para nós, a presença de Deus na nossa vida é maior do que qualquer outra coisa. E é isso que o autor está falando: cuidado para não se desviar da palavra de Deus, do amor de Deus, do que o Espírito Santo de Deus está falando com você, do cuidado de Deus na tua vida. Não se desvie disso, né? Não endureça o seu coração. É uma pena que aquele povo, ao invés de ver tudo aquilo que Deus fez, ao invés de se aproximar mais de Deus, ficou mais duro, né? Não deu para entender. Eu falo que às vezes a gente não sabe ser abençoado. Às vezes a gente espera em Deus e pede a Deus, né, tantas coisas, né? E quando Deus dá, em vez daquilo nos aproximar mais ainda de Deus, aquilo acaba nos afastando de Deus. E a gente precisa tomar cuidado, né? É quando a bênção para nós se torna maior do que o abençoador. É quando aquilo, o objeto, né, a coisa se torna maior do que o doador. E que Deus guarde o nosso coração de se tornar duro a esse ponto. Amém, igreja? Que Deus guarde o nosso coração, porque a gente não quer trocar uma bênção pelo abençoador, pelo doador das bênçãos, né? Então a gente precisa cuidar, a gente precisa vigiar o nosso coração. Amém? Que mais que a gente aprende aqui? Vigiar o nosso coração. Porque se você reparar, o problema estava no coração. Deus continuava com eles, né? Prova que Deus continuou guiando eles. E apesar de toda aquela geração ter morrido no deserto incrédula, né? Porque quem creu não morreu incrédulo. Deus permitiu que a sua nação entrasse na terra prometida. Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus que você pode confiar a qualquer hora, a qualquer momento. Não tem tempo ruim. Então, acima do que você vê, acima das circunstâncias, acima do que você sente, porque as nossas emoções tendem a bloquear, né, a nossa fé no Senhor. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas acima de tudo isso,
deve estar a tua fé no Senhor. Ela deve ser maior do que você vê, do que você sente, né? Ou das circunstâncias que você passa. Então isso é muito importante para nós. Algumas pessoas, elas endurecem o coração resistindo no seu coração de forma indiferente. Então assim, Deus está lá, Deus está fazendo, Deus está falando, mas a pessoa de alguma forma, ela escolhe ser indiferente à presença de Deus, ao que Deus está fazendo. Então é um cuidado que a gente deve ter, né? Deus está conosco todo o tempo, Deus está trabalhando, mas às vezes nós não estamos percebendo o que Deus está fazendo. E há, irmãos, situações nas nossas vidas que a gente só vai entender mais tarde. Onde que esse acontecimento ou essa peça vai se encaixar no todo, na obra que Deus está fazendo na minha vida. E às vezes a gente precisa de paciência. E às vezes a gente precisa aguardar com fé, né, com fé no Senhor. E aquilo vai se encaixar, e às vezes a gente deixa o nosso coração endurecer por causa da nossa impaciência. E a gente passa a ser incrédulo quando a gente age dessa forma. Não é para ontem? A gente parece criança, né? Criança, eu lembro da Rebeca, né? A Rebeca quer tudo para ontem, né? Ela não entende, às vezes, que não pode, que tem que esperar, que tem que acontecer isso, aquilo outro, né? E às vezes a gente age que nem uma criança de 3 anos ou menos, né? Não, se não tem, eu bato o pé, eu faço birra, eu choro, eu grito, não dá, né? Tem coisas que não cabem mais na nossa vida, né? A gente precisa compreender, né, que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Já está na hora de nós compreendermos isso. Alguns endurecem seu coração por duvidarem de Deus, né? Eu sei que Deus fez aquilo lá na minha vida, mas aquilo foi quando eu era mais novo, né? E a gente endurece o coração. Irmãos, não façam como o povo de Israel no deserto. O que Deus fez no passado deve encorajar você a crer hoje que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que se Ele operou grandemente no passado, nada o impede de agir hoje, a não ser a tua incredulidade. Entenda isso, nada pode impedir Deus de agir hoje de forma semelhante ou maior do que Ele fez no passado, a não ser a incredulidade do nosso coração, a não ser a dureza do nosso coração e não acreditar em Deus, em duvidar de Deus. Às vezes nós endurecemos porque pedimos mais sinais. Deus, isso é insuficiente. Deus, se essa é a tua vontade, faz aquilo, e Deus faz. Mas isso não é suficiente, faz aquilo de novo, e aí Deus faz, e nada é suficiente para você. Mas é interessante, irmãos, porque assim, Deus ele faz a parte dele, mas tem a nossa parte. Ele falou para o povo, eu te dou a terra, mas vocês vão ter que ir até lá, né? Vocês vão ter que ir, vocês vão ter que pisar no Jordão. Então tem coisas que não adianta você esperar Deus fazer por você. É uma demonstração prática da sua fé, de que Deus vai fazer o que Ele falou. Você tem que dar esse passo de fé. Você tem que dar. Imagina Pedro naquele barco. Senhor, é um fantasma, é você? Ele vai, sou eu, Pedro, vem até aqui. Vou até aí? Então, se ele não põe o pé para fora daquele barco, irmãos, ele nunca ia experimentar o milagre de andar sobre as águas. Tudo bem, ele afogou, mas ele deu uns passos. Ele afogou porque ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas, né? E aí não dá, né? Você tem que começar a olhar para Jesus e ir até o fim. É isso que a mensagem fala. Você não pode desviar os olhos do Senhor. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, mesmo com a falha de Pedro, quando ele disse a oração mais curta da Bíblia, socorro, o braço do Senhor já estava lá levantando ele. Então você não tem que temer nem os imprevistos, amém? Você não pode temer nem, e se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo? Irmãos, pode acontecer qualquer coisa, mas se é Deus que está contigo, você está bem. Então você não pode paralisar ou travar, porque você fica supondo o que pode acontecer. Isso também é um modo de você duvidar de Deus e endurecer o seu coração. Então você precisa confiar e dar os passos de fé. Alguns endurecem o coração por presumir a misericórdia de Deus, né? Eles
eles diminuem, na verdade. Eles falam assim, Deus não é maior, Deus pode, mas eu não acredito que Deus vai fazer, sabe? Deus pode, mas olha para mim, sou tão indigno. Deus pode, mas não vai acontecer. Isso pode ser às vezes tantas coisas que pode vir na tua cabeça, no teu coração, para minar a tua fé, sabe? Para falar assim, não, eu sei que Deus é capaz, eu sei que Deus é amor, eu sei que Deus tem o melhor para mim, mas isso é demais para mim, sabe? Essas coisas, mas isso não. Aí você diminui o poder de Deus, você conforma a Deus às tuas próprias expectativas e você não experimenta dos milagres que Deus tem preparado para você. Isso é muito triste, né, irmãos? Isso é muito triste quando isso acontece. Deus, Ele não quer. Deus, põe isso na sua cabeça, Deus não quer que o povo dele viva em escravidão no Egito, mas Ele também não quer que o povo dele viva dando voltas no deserto. Ele quer que o povo dele experimente das bênçãos dele, da presença dele, das promessas dele. Isso é muito importante. Eu quero que você só pare e pense nesse exemplo que eu vou te dar. Se alguém falar para você, vem jantar na minha casa, e você, legal, eu vou. E você está animado para ir. Só que a pessoa não te dá o dia nem a hora. Então você fica, naquela expectativa, quando que... E aí chega um tempo que se não tem, você entende o quê? Acho que não era um convite sincero, Porque a pessoa nunca falou o dia nem a hora, Acho que não vai rolar mesmo. Mas é diferente quando a pessoa fala assim, olha, sábado eu vou dar um jantar na minha casa, eu quero você lá às 8 horas da noite. Agora está claro, a pessoa realmente me quer lá, porque ela me deu o dia, a hora, Ela me deu todas as informações que eu preciso. Ela realmente quer que eu vá jantar com ela. Quando o Espírito Santo, O Espírito Santo, Ele fala conosco hoje. Ele nos dá o dia e a hora, agora. Deus está falando com você. Ele tem o melhor para você. Então você não rejeite ou não duvide do amor de Deus ou da bondade de Deus para a sua vida. O Espírito Santo fala hoje. Há uma urgência de Deus para que o nosso coração se acerte com o dele. Há uma urgência de Deus para que a gente não protele, não procrastine, não deixe para amanhã aquilo que Deus está falando com você hoje. Aquilo que Deus quer acertar na tua vida hoje. Você precisa hoje se render, hoje alinhar teu coração com o Senhor. Hoje, esse é o tempo, esse é o dia, essa é a hora. Deus está falando com você hoje. Não deixa para amanhã. Amanhã o teu coração vai estar duro. Amanhã você já não vai conseguir. É hoje. Quantas coisas o Espírito fala no nosso coração. Agora. E a gente fala, ai, não. Talvez amanhã, talvez passou. Aquela bênção você perdeu. O Senhor está falando com você hoje. Então é hoje. Acerta teu coração com Deus e creia no Senhor agora. O pregador inglês Charles Spurgeon, ele falou algo interessante. Ele disse o seguinte: além disso, sobre a urgência de Deus, além disso, do Espírito Santo, além disso, ele espera para executar seu cargo favorito de consolador e não pode confortar uma alma ímpia, não pode confortar aqueles que endurecem seus corações. Conforto para os incrédulos seria a destruição deles. Como ele se deleita em ser o consolador e foi enviado do Pai para agir especialmente nessa capacidade, para que ele possa confortar o povo de Deus. Ele vigia com olhos ansiosos por corações partidos e espíritos contritos, para que possa aplicar o bálsamo de Gileade e curar suas feridas. Hoje, nós precisamos dar ouvidos ao que o Senhor está falando para nós hoje. Nós devemos ouvir e crer e confiar no que o Senhor quer das nossas vidas hoje. Então ele fala
no dia da rebelião ou da aprovação, né? E mais especificamente em Números 20, o povo tenta a Deus em relação à água, e é ali que Moisés acaba batendo na rocha, em vez de falar com a rocha, mal representa Deus, e até o próprio Moisés, né? Não entra na terra prometida. Mas Deus fala, esse povo me tenta, né? Tentar a Deus, quando você não confia no que o Senhor fala, você está tentando a Deus, você está endurecendo o seu coração. Muito bem. Bom, mas é interessante, né, que Deus nessa passagem fala por 40 anos, né, eles não confiaram em Deus, por tantas coisas que Deus fez. Então, nossa, isso para mim gera um temor, né, o fato de Deus estar sempre ali, pacientemente, falando, mostrando, dizendo o que Ele quer, e eu temo, irmãos, não ouvir ou não responder a tempo. Eu temo isso. Eu não estou falando de salvação, tá? Vou lembrar vocês que Canaã não é o céu, tá? Canaã é a vida de bênçãos que Deus promete para o seu povo, né? É a vida rendida ao Espírito, é a presença de Deus. Eu temo não ouvir isso, a não estar sensível a isso, a não viver o melhor de Deus por causa da minha teimosia, da minha obstinação, como homem, como ser humano, como pecador que eu sou. Isso gera temor no meu coração. Que Deus nos guarde, irmãos, de nós mesmos, né? Que Deus nos guarde de nós mesmos. Eles se recusaram a confiar em Deus, mesmo vendo tantas coisas, Deus falando, Deus agindo. Versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. É tão forte essas palavras, né? Desses versículos de 12 a 15, ele vai falar, não seja como a geração que pereceu no deserto. E ele começa no 12 falando para a gente, para que nenhum de nós tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Eu considero essas palavras muito fortes, um coração perverso e incrédulo, mas é exatamente assim que a Bíblia descreve um coração que não confia no Senhor, um coração que não escolhe confiar em Deus. É um coração perverso e incrédulo. Em outras versões falam coração maligno, né? Porque é importante a gente entender que duvidar de Deus ou não confiar em Deus é como uma afronta ao próprio caráter de Deus, não é? Então isso é muito sério, isso é muito sério. É um coração perverso e incrédulo. Então, que nós tenhamos o cuidado de não deixar o nosso coração ficar perverso e incrédulo, de modo que a gente acabe se afastando do Deus vivo, né? E é isso que o versículo está falando para a gente. E esse afastar-se de Deus, a palavra no original é apostasia, é abandonar a fé. Então é claro, o autor está preocupado de que os irmãos, eles não se sintam pressionados pelaquela comunidade judaica e acabem abrindo mão da sua fé em Jesus, né? Então eu não quero mais crer em Jesus. Vai crer em quem? Aonde está a tua esperança? Nos teus esforços? Nas tuas boas obras? Né? Nos sacrifícios? Né? Então, o cuidado do autor é falar, olha irmãos, muito cuidado para não brincar com essas coisas, porque o seu coração vai ficar duro e você vai acabar se desviando e se afastando de Deus assim, né, dessa forma. É claro que a gente sabe, irmãos, que aquele que nasceu de novo, ele pode até perecer no deserto, mas ele vai desfrutar do descanso do céu. Mas Deus, Ele tem mais do que o céu para nós. Ele tem uma vida abundante agora. E é nisso que muitos cristãos se perdem. Muitos cristãos, eles acham que só importa quando eu morrer. Só importa quando eu morrer, quando eu for para o céu. Aí eu vou ter o descanso, eu vou ter a glória, eu vou ter paz. Mas Deus, Ele não enviou o Filho dEle, né? Jesus não morreu numa cruz só para te dar o céu. Ele entende isso, irmão, de todo o coração. Jesus, Ele morreu naquela cruz para você ter comunhão com Ele hoje. Isso é principal para Deus. Deus, Ele te ama. Ele te ama tanto que Jesus fez o que fez para você conhecê-lo hoje.
para você andar com Ele hoje, para ele mostrar grandezas para você hoje, para Ele mostrar o coração dEle, coisas maravilhosas que seus olhos nunca viram hoje. Então, assim, essa vida, essa Canaã, né, para nós, essa vida plena, abundante que Jesus nos trouxe, ela é o principal para nós, ela é o principal para Deus e o principal para nós. Deus, Ele não fica feliz, né, de você passar um tempo na terra tão longe dEle, vivendo para você mesmo, né, só porque um dia você vai estar com Ele nos céus. Não, Ele quer você perto dEle hoje, Ele quer você conhecendo Ele hoje. No céu, irmão, quando você ouvir a voz de Deus, vai ser como ouvir a voz de um grande amigo, vai ser reconhecer a voz do bom pastor, vai ser uma voz conhecida, uma voz íntima, uma voz, assim como aconteceu no domingo de Páscoa, quando Maria ouviu a voz de Jesus e se rendeu a Ele. É assim que tem que ser, não é uma voz que você vai falar, nossa, mas que voz é essa? Sabe, sem noção, assim, que voz é essa? Né? Quem está falando? Não pode ser assim, né? Não pode ser assim. O Senhor, Ele quer que você conheça a voz dEle hoje, né? Que você reconheça facilmente a voz dEle hoje, porque que mal um Deus, né, que morreu no seu lugar pode ter para você? Por que endurecer o coração? Por que se render a esse Deus, né? Por quê? Não faz sentido, né? Não há sentido em não se render a esse Deus. Muito bem. Esses irmãos, eles estavam quase rendendo, né? Cedendo à pressão e deixando, né, de seguir Jesus, de confiar em Jesus para voltar às velhas práticas. E o autor, ele tem que ser muito enfático, né, que não haja nenhum de vocês com esse coração incrédulo. Há um outro estudioso bíblico que falou uma coisa que eu considero interessantíssima. Ele disse que incredulidade não é a capacidade de entender, mas a falta de vontade de confiar. É a vontade, não a inteligência que está envolvida. E é verdade, né? O problema da incredulidade não é que você não está entendendo, é que você não está disposto a confiar. Você entende, mas você só não está disposto a confiar. E não tem jeito, né? Para andar com Deus, você tem que confiar em Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente confunde um pouco essa questão da fé e da confiança, né? Porque o confiar em Deus é se entregar em Deus. Essa paz, esse descanso de Canaã, esse descanso de continuar confiando em Deus. O mesmo Deus que agiu no passado, Ele age hoje. E não tem como você viver feliz ou pleno nessa terra sem essa confiança, sem saber que Deus está no controle de tudo, que nada foge do controle de Deus, né? Que qualquer coisa, ainda que seja uma situação desagradável, Deus ainda está no controle, né? E Ele vai usar todas as coisas para o bem daqueles que o amam, como diz a palavra de Deus. E é muito importante isso. A incredulidade não é fraqueza da fé, ela se coloca em oposição da fé. Então, realmente, como a gente falou, a incredulidade é uma afronta ao caráter de Deus, né? Ela não é a fraqueza da fé, mas é uma oposição à fé. Spurgeon também diz: o grande pecado de não crer no Senhor Jesus Cristo é frequentemente falado com muita leveza, como se fosse algo muito significante, como se praticamente não fosse nenhum pecado. No entanto, de acordo com o meu texto, e de fato, de acordo com todo o teor das Escrituras, a incredulidade é afirmar que Deus é mentiroso, e o que pode ser pior do que isso? Vocês entenderam isso, gente? Incredulidade é falar que Deus não é capaz, dizer que Deus não está falando certo, não sabe o que fala, né? É desconsiderar Deus. Ele ainda fala: ouça o incrédulo, você disse, não posso acreditar, mas seria mais honesto se você tivesse dito, eu não vou acreditar. O mal está lá, sua incredulidade é culpa sua, não do seu infortúnio.
é uma doença, mas também é um crime, é uma terrível fonte de miséria para você, mas é justamente assim, pois é uma ofensa atroz contra o Deus da verdade. Então olha só, ele fala que ao invés de você dizer, eu estou tentando acreditar, eu estou tentando confiar, é melhor você ser honesto e falar, eu não acredito. Porque estou tentando confiar é como se você tivesse colocado Deus em xeque, tivesse assim, peraí, deixa eu pensar direito, peraí. É como se Deus já tivesse te dado razões para você duvidar dele. Eu estou tentando acreditar, eu estou tentando confiar, mas não dá, né? O camarada não ajuda, né? Eu estou tentando acreditar, mas está difícil. Você está entendendo? Você está colocando o problema em Deus, quando o problema é você, o problema é o teu coração duro. E a gente precisa parar com isso, ou atentar a isso, né? E é muito forte isso, né? E algumas pessoas falam que, não é que sou eu o problema são as circunstâncias, né? Você já viu isso? A culpa é sempre do outro, né? Mas também, como que eu vou confiar? Mas olha as pessoas que estão ao meu lado, elas me tentam o tempo todo, elas me fazem pecar, elas me fazem, né, não confiar em Deus, e elas acham que a culpa está no outro. E a gente vive numa sociedade assim, né? Enquanto o nosso Jesus tomou a nossa culpa, sem ter culpa, e morreu no nosso lugar, ninguém quer ter culpa de nada. Os pecadores não querem ter culpa, né? O Deus Santo assumiu a culpa dos pecadores, mas o pecador não quer ter culpa. A culpa é da mulher, a culpa é do marido, a culpa é do outro, a culpa, né? É sempre do outro, é sempre da circunstância. Mas eu só faço isso por causa dos outros, os outros que me obrigam a fazer isso. Tudo mentira, tudo balela. Isso aí você precisa ser honesto e falar, não, eu sou pecador mesmo. As circunstâncias só me fazem pôr para fora o que já está dentro de mim, não é? As circunstâncias, o outro, só faz eu pôr para fora aquilo que já está aqui dentro. Às vezes eu me surpreendo comigo mesmo, mas eu fico feliz que o meu Jesus sabia disso e ainda assim me perdoou e morreu no meu lugar. Mas eu tenho que ser honesto, eu tenho que reconhecer o meu erro, eu tenho que reconhecer que essa coisa horrível que eu fiz saiu de dentro de mim, não foi o outro que colocou aqui dentro. Então isso é muito importante, irmão. Se a gente quer crescer como pessoa, né, como filho de Deus, se a gente quer ser luz nesse mundo de trevas, a gente tem que começar do jeito certo, reconhecendo que somos pecadores e que temos um Deus maravilhoso que pode nos perdoar e nos ensinar a caminhar corretamente. Amém? Um estudioso chamado Thomas Grieth falou o seguinte: o título divino Deus vivo é de significado supremo e mostra que o caráter de Deus é o mesmo para os crentes e para tudo mais. O Deus vivo mostra a supremacia do nosso Deus e que Ele age hoje, né? Não é um Deus que está parado, de braços cruzados, vendo o circo pegar fogo. Não, o nosso Deus está trabalhando e trabalhando hoje, está trabalhando mesmo agora no nosso coração. Eu vou tentar correr, tá bom, gente? Não reparem não, porque agora eu tenho que acelerar a marcha aqui. Tem passagens mais longas, mas tem passagens mais curtas, né? E eu sei que vocês são muito pacientes, mas eu vou acelerar aqui. Hebreus 3,13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então agora a advertência, a exortação do autor é a gente tomar cuidado novamente, para o nosso coração não ser endurecido por causa do engano do pecado. O pecado é enganoso e a gente vai falar mais disso, mas a primeira parte eu acho que é fundamental, a gente não pode pular. Encorajem-se uns aos outros, encorajar um ao outro para que o seu coração não fique duro, para que você não deixe que o pecado o seduza e o engane. Como que é encorajar um ao outro? Ele está falando de vida de igreja, de vida de comunidade. É importante, irmãos, estarmos juntos para que um possa ser como ferro afiando ferro. A gente junto, a gente vai ter atrito que vão nos tornar melhores, vão nos fazer corrigir, conhecer nossos erros, nossos defeitos, nossos problemas, para que à luz da palavra de Deus a gente possa aprender o que é certo. Então, não deixe, né, no capítulo 10, versículo 25, ele fala, não abandone a comunhão
como é costume de alguns. É importante a gente viver em família, é importante a gente ser desafiado na nossa fé, na nossa caminhada de Cristo. Então, encorajem-se uns aos outros. Você não tem como encorajar o teu irmão se você não estiver presente. Você não tem como ser encorajado se você não estiver presente. Algumas pessoas falam, olha, conta comigo, mas raramente a gente vê essa pessoa. Como que a gente pode contar com alguém que não está presente na hora que a gente precisa? É impossível, não é verdade? Então nós precisamos estar presentes para que nós possamos encorajar um ao outro, para que o nosso coração não seja endurecido. Mas o que tem a ver o encorajar um ao outro com a dureza do nosso coração? Porque se nós estamos longe da comunhão, é muito mais fácil do nosso coração ficar duro e a gente se afastar de Deus. Às vezes as pessoas falam, eu estou longe da igreja, mas eu estou com meu coração em Deus. Não se engana, né? Isso é um engano do pecado. No começo, você longe da comunhão, parece que é aquela brasa que saiu da fogueira, né? Ainda queima, dá uma sensação de que vai ficar tudo bem, mas logo, logo passa, né? Logo, logo, aquela brasa, ela apaga. Então é isso, né? Não se deixe seduzir pelo engano do pecado. O pecado, ele é mentiroso, tá bom? A gente pode falar um pouquinho mais disso agora. Encorajar ou exortar é um dom do Espírito Santo, é quando você ajuda o irmão a fazer aquilo que ele tem dificuldade, tá? Nós devemos estar sempre ajudando um ao outro naquilo que as pessoas têm dificuldade de fazer, por isso que a gente precisa estar junto. E o engano do pecado. À medida que o seu coração se torna mais duro, né, mais insensível você fica à voz de Deus. E irmãos, uma das coisas que a gente precisa cuidar dessa forma, está longe da comunhão, né, do povo de Deus, da exortação, do encorajamento do povo de Deus, é que o pecado ele fala assim, ele é enganoso, né? Tá tudo bem com você está ótimo, né? E qual é o problema? E qual é o problema hoje? Qual é o problema amanhã? Qual é o problema depois? E aí quando você menos imagina, você já está fazendo coisas que você não fazia antes. E o teu coração está mais duro e mais distante de Deus. E aí o pecado ainda continua te enganando mais ainda. Só que aí você está sempre acreditando mais na mentira do que na verdade. Isso eu falo para aqueles que falam que não creem em Deus, né? Eu falo que é uma baita enganação do pecado, porque aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, eles estão acreditando em alguma coisa, eles estão acreditando numa mentira, né? Então as pessoas estão sempre acreditando em algo, não importa. Se a gente não estiver acreditando em Jesus, a gente está acreditando em alguma outra coisa já ocupou o lugar de Jesus no nosso coração, e a gente precisa tirar esse falso Deus de lá, para que o Senhor possa ser entronizado. Então a gente tem que parar e prestar atenção, se o nosso coração está longe, se está endurecendo, se eu estou sendo enganado pelo pecado. Muito bem. Se o pecado, né, ele trouxesse consigo todas as consequências, você nunca ia ser enganado. Mas porque a característica do pecado é enganar, ele sempre vem como uma coisa boa, suave, doce, né? Inofensiva. E aí quando você se deixa ser levado e seduzido, ele toma conta de você e a intenção é destruir você, é matar, né? O pecado levou nosso Jesus para a cruz. Lembra disso, o pecado sempre vai trazer morte, sempre vai trazer morte. A gente precisa do nosso coração aos pés do Senhor, em oração, na palavra de Deus, guiado pelo Espírito todo dia, porque nós nos desviamos do Senhor todos os dias. O pecado, ele é enganoso na maneira como vem a nós, o pecado é enganoso no que nos promete, ele é enganoso no que se chama. Tem gente que não chama pecado de pecado, né? Vamos chamar de alguma coisinha bonitinha, né? Mas é pecado, ele vai matar e destruir. O pecado é enganoso nas desculpas que dá, tanto antes quanto depois do pecado, de ser consumado. Versículo 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então,
Olha que lindo esse versículo, né? Nós passamos a ser participantes de Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós temos a natureza divina de Cristo, porque Cristo habita em nós através do seu Santo Espírito. Então, isso é ser participante de Cristo, ser parte de Deus. Hoje, você que nasceu de novo e crê que o Senhor Jesus é Deus, que Ele venceu a morte, pagou os seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, você é parte de Deus. Deus habita em você. Você foi unido a Deus. Você se tornou um com Ele e Ele não abre mão de você, tá bom? Porque o preço pago foi o sangue de Cristo, não há preço maior do que esse. Então não duvide do amor de Deus por você. E ele fala aqui, olha, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Ele lembra que não importa começar bem, tem que terminar bem também, né? Aquele povo de Israel começou bem, né? Vendo os milagres, atravessando o mar, e foi que foi, mas não terminaram bem, né? Terminaram com os cadáveres no deserto, por causa da incredulidade do coração. Então, mais importante do que começar bem é terminar bem, é mais importante. E ser participante de Cristo, né? Eu coloquei algumas coisas, ser participante na sua obediência, no seu sofrimento, na sua morte, na sua ressurreição, na sua vitória, no seu plano, no seu poder, no seu ministério de intercessão, na sua obra, na sua glória, no seu destino. Ser participante de Cristo diz tudo isso. E há muitas maneiras, né, que nós podemos, que a Bíblia compara a nossa união. É como uma pedra cimentada desde a fundação, inseparável. Como uma videira conectada aos galhos, inseparável. Como uma esposa casada com seu marido, uma unidade inseparável. Versículo 15. Por isso é que se diz, se hoje, já prestaram atenção como repete hoje? Deus está falando hoje, é tremendo, né? Hoje. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração com na rebelião. Então, portanto, né, diante de tudo isso, não deixa seu coração ser endurecido hoje. Se renda ao Senhor hoje, né? Deixe o Senhor trabalhar em você, confie nele hoje. Versículos de 16 a 18. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? Sim. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Sim. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Sim. Então veja, o problema aqui, parece que os versículos nos levam a entender que o problema está na desobediência, né? Mas na verdade, ele mostra para a gente bem antes da desobediência, existe um problema que desde o começo a gente está falando que é a raiz de todo mal aqui, que é a incredulidade. Então, a desobediência não foi o que os impediu de entrar na terra prometida, foi a incredulidade. A desobediência, ela segue a incredulidade, né? É como a obediência ela segue a fé. Nós somos salvos pela fé, né? Não é por obedecer, nós somos salvos pela fé. A obediência, ela é uma consequência da fé, como a desobediência é uma consequência da incredulidade, né? Então o problema, às vezes a gente quer tratar o problema pela aparência, né? Pelo efeito, mas a gente tem que ir na causa, e a causa é sempre o coração, né? A causa é sempre o coração. Está crendo ou não está crendo, né? Nós temos que ser confrontados, né? Quando parece que a situação está tão difícil, que a gente fala, ai meu Deus, parece que eu não ouvi Deus direito, parece que está tudo errado. Meu coração está sendo tentado a duvidar de Deus, né? Na minha vida pessoal, estou falando para vocês, né? Quando parece que, ai não, a situação está muito difícil, eu não ouvi direito de Deus, essa coisa de ministério, eu acho que foi coisa da minha cabeça, né? Às vezes, eu sou tentado assim, e aí, ainda bem que Deus usa muito a Tati, e ela fala assim, mas quem foi que te chamou? Foi a tua cabeça ou foi Deus? Aí eu falo, foi Deus, eu tenho que me render, né? Então tá. E eu volto para o lugar certo. Às vezes, irmãos, você vai estar confuso na caminhada, porque você se distraiu, você tirou os olhos do Senhor, seu coração começou a ficar endurecido, mas você sempre pode voltar no ponto principal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Se você voltar para esse ponto, você vai estar sempre seguro.
você vai estar sempre seguro, porque você vai ser lembrado do amor de Deus, da fidelidade de Deus, e você não vai se perder, né? Você vai estar seguro. Irmãos, então é isso, não basta um começo bom, tem que terminar bem. Muitos deles pereceram no meio do caminho, porque não confiaram. E pensa nos privilégios que eles tiveram, né? Quanta coisa maravilhosa. O versículo 19, ele termina falando que vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar em Canaã ou no descanso que Deus prometeu nessa terra prometida. Por causa da incredulidade. Então, não foi a desobediência que os manteve fora, mas foi a incredulidade. Alguma outra coisa importante? Claro, irmão, se nós confiarmos em Deus hoje, se nós rendermos o nosso coração à vontade do Espírito Santo, queremos andar em novidade de vida hoje, isso só vai te levar a uma vida abundante com Cristo, a uma vida que mana leite e mel. Você não vai estar isento das dificuldades e das lutas, porém Deus sempre vai estar com você, e Ele sempre vai destruir os teus inimigos diante dos teus olhos. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, ao entrar em Canaã. Deus destruiu e humilhou todos os inimigos, todos que se levantaram contra Israel, diante dos olhos dele. Mas eles ainda assim tinham que comparecer a cada batalha. Eles tinham que levantar às vezes bem cedo e ter que lutar. Deus não os isentava da batalha, tá? Então assim, Deus está com você, está tudo bem, mas você vai ver lutas, você vai ter lutas, em que Deus vai ser glorificado, em que você vai louvar a Deus, porque você vai ver coisas que Deus vai fazer diante de você. Não vai ser a tua força, não vai ser a tua sabedoria, a tua inteligência, a tua capacidade, vai ser Deus agindo através da tua vida. Então, isso é glorioso e é o que Deus tem para você. Então, palavras finais: se renda ao Senhor, confie nele de todo o coração e não deixe que o seu coração seja endurecido por causa da incredulidade. Provérbios 3, de 5 a 6, resume falando o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vamos ficar de pé e orar, por favor. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, me perdoa, Deus, se eu me estendi, mas Tu sabes o meu desejo, Deus, que o Teu povo entenda, creia, Deus, e seja abençoado, Pai. Por favor, faz isso, Senhor. Eu oro que os corações, junto com o meu, sejam rendidos diante do Senhor essa noite, que a gente escolha confiar no Teu amor, que a gente escolha confiar nas Tuas mãos, ó Deus, que a gente não se deixe abater, ó Deus, quando pressionado, quando tentado, quando humilhado, ó Deus, não importam as circunstâncias, que a disposição do nosso coração seja sempre confiar no nosso Deus, porque nós Te conhecemos, Senhor. Nós temos provado que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é compassivo. Senhor, todos que pereceram no deserto não confiaram, porque não Te conheciam profundamente. Eles viram coisas que o Senhor fez, sabiam que o Senhor existia, mas perderam o principal, Deus, de caminhar ao Teu lado, Senhor, de rir contigo, correr contigo, desfrutar contigo, aprender contigo, Senhor. Ter um coração ensinável, ter um coração tratável, ter o prazer de ter o coração corrigido a cada novo dia. Oh meu Deus, se revela para nós hoje, se revela para nós como esse Pai de amor, se revela para nós, Senhor, como esse Deus tão maravilhoso, Senhor, que nos conhece melhor que nós, que sabe o caminho que nos leva, Senhor, que sabe quais as lutas que nós precisamos passar, para que a nossa fé seja fortalecida, Senhor. Sabe muito bem quais são as tribulações, Senhor, que a gente tem que passar, para que o nosso caráter seja aprovado, Senhor. Oh meu Deus, perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que duvidamos de Ti. Perdoa-nos, ó Deus, não queremos duvidar de um Deus de amor.
Obrigado, porque cremos hoje que o Teu amor é maior que a nossa maldade. Cremos hoje, Senhor, que a Tua fidelidade é maior do que a nossa, Senhor. E é por isso que nós perseveramos, Senhor, porque nossos olhos estão em Ti, não em nós mesmos, Senhor. Nossos olhos estão em Ti, não nas circunstâncias, Senhor. Nossos olhos estão em Ti e não nos homens, Senhor. Não importa o que os homens dizem ou nos façam. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos do Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.